Carlos Bacelli, o principal biógrafo, estudioso, analista da vida e obra do amigo Chico Xavier, seu amigo pessoal, um grande divulgador e trabalhador incansável, não apenas nas obras, mas também nas palestras e em suas atividades todas, assistenciais inclusive, não é? Um grande exemplo de trabalho e de estudo, de análise, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais depressa e com segurança no aprendizado e na vivência do amor cristão e das lições espíritas. Ele que está chegando ao número 200 de obras lançadas, obras publicadas, tanto psicográficas por espíritos diversos, quanto muitas delas, muitos dos títulos de sua própria autoria, especialmente as biografias, as importantíssimas biografias de Chico Xavier. Continua ali, ele cita Chico Xavier e também os ataques que ele sofreu, inclusive de muitos espíritas e até hoje, né? Intelectualoides que querem diminuir a importância de sua vida e obra, o que é totalmente inútil, né? Porque é tanta grandeza que isso é impossível. Entretanto, esses intelectualoides espíritas, eles acabam influenciando algumas pessoas temporariamente, porque tudo é temporário, né? A mentira e a distorção da verdade é sempre temporária. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Acesse aí, você está vendo, nós colocamos ali no site, a parte ainda de Carlos Bacelli, textos. Você vai entrar nesta obra aí, No Interior da Terra, e ali você vai encontrar tanto o texto que lemos agora, mais curto, quanto a continuação dele, ali, em que ele cita Chico Xavier, o trabalho do Chico, a importância, a grandeza do Chico e o quanto ele foi atacado e o porquê que ele foi atacado e ainda é, não é? Por que será? Vamos estudar, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né? Nós espíritas temos que ter o senso crítico de Kardec. Só que o senso crítico também não pode se virar contra si mesmo, numa pretensão que danifica a verdade com interesses subalternos. Infelizmente isso acontece. A doutrina espírita é perfeita com as suas bases científicas, filosóficas, com a sua razão, com a sua moral, que é toda a moral de Jesus, não é? Porém, os espíritas são imperfeitos, somos nós, né? Que trazemos ainda muita bagagem de detritos morais e intelectuais de muitas encarnações e que respinga na própria doutrina. São esses escritores, oradores que acabam realizando um desserviço na divulgação da doutrina, especialmente porque não vivenciam e acabam às vezes enganando muita gente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mais para frente nós vamos voltar a falar disso, mas nem tanto falar aqui, mas indicar as obras para você estudar, porque é algo a ser estudado no recolhimento, né, com muita atenção. Não tenha preguiça, não queira só ver vídeo. A gente precisa, para aprofundar, a gente tem que estudar nas obras. Você pode acessar os textos aí na internet também, muito válido. Mas as obras são indispensáveis. Voltando ao texto, veja aí. Curioso, não? Ele cita o trecho, um texto da obra de Kardec. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O cristianismo, quando se intelectualizou, distanciou-se de sua essência e fez surgir a teologia. Quer dizer, são todos desculpismos e rebuscamentos para fugir à prática, não é? Se a gente já praticasse o que Jesus ensinou, estamos muito longe, mas a gente tem que exercitar, perdoar 70 vezes 7, amar ao próximo como a si mesmo e tantas outras lições, a gente não iria para esse lado do desculpismo e do ataque, que é para fugir. A gente não quer encarar a verdade, a gente é covarde, a gente é acomodado, a gente é vaidoso, orgulhoso. Então a gente foge e aí a gente cria este universo de rebuscamentos intelectuais para não praticar o que deve. A gente vê o nível, né? O nível em que estamos, infelizmente. Isso não quer dizer
é claro, que não se deve exercitar o pensamento crítico. Muito pelo contrário, a própria doutrina ensina isso, né? Estimula isso. A pesquisa científica, a pesquisa filosófica, não é nada disso. Ao contrário, a gente tem que ir mesmo nessa direção. O problema é quando a gente se excede por fuga, por vaidade, por orgulho, por pretensão e uma série de outras razões. Aí surgem essas teorias e novidades que sempre, mais uma vez, é para fugir dos fatos e de nós mesmos. Já esta capa que você está vendo aí é da obra As Bênçãos de Chico Xavier, mais uma das obras biográficas de estudo de vida e obra de Chico Xavier. Carlos Bacelli, que até agora tem 23 obras já publicadas sobre Chico Xavier. E esta obra aqui, que temos aqui em mãos também, ela nada mais é do que trechos de depoimentos, falas de Chico Xavier, colhidas por Carlos Bacelli e vividas por ele junto com Chico ali, durante os trabalhos de Chico, em diversos momentos, datadas todas elas nos anos 80 do século passado, do século XX. É uma riqueza que a gente precisa conhecer e aprofundar. Vamos ler apenas um trecho que você está vendo aí dentro do site do Projeto Saber e Mudar para você acessar, conhecer e divulgar. Relata Bacelli. Um amigo estava com grave problema na perna, já se submetera a diversas cirurgias sem sucesso. Temia pela amputação. Casado, pai de vários filhos, preocupava-se com a situação da família. Em desespero, solicitou de um companheiro que fizesse por ele uma consulta a Chico Xavier. Depois de em silêncio escutar o relato que lhe era feito, certamente sob a inspiração dos benfeitores espirituais que o assessoram, o médium orientou. Diga ao nosso irmão que de fato o problema dele é grave. É grave, mas não é sem esperança. Às vezes podemos trocar a dor pelo trabalho. Desnecessário dizer que, dedicando-se com mais afinco às atividades da doutrina, o nosso amigo ficou completamente restabelecido. Este trecho mostra claramente a dinâmica do ensinamento espírita, da doutrina espírita, que muitas vezes é interpretada de maneira errônea ao pé da letra e distorcida por muitos que a conhecem de maneira apenas superficial. E existem espíritas aí que estão na doutrina há 30, 40 anos, mas continuam na visão superficial. Podem ler até muitos livros, mas não aprofundam o discernimento durante as leituras, não refletem, não fazem comparações com aquilo que vemos no dia a dia, porque a doutrina está toda aí. Ela não é segmentada, ela não está limitada a si mesma, ela é o universo, é o conhecimento de todas as leis universais, válidas independente da religião, do tempo, do lugar e de qualquer outra limitação. Então nós precisamos fazer esta associação com aquilo que nós vemos, com conhecimento também prático aí da vida, que nós vemos nos jornais, nas notícias, e que nós vemos na nossa própria vida, no nosso ambiente familiar, profissional, etc. Sem essa reflexão, a gente corre o risco de cair em interpretações muito superficiais e errôneas. Como a gente vê aqui, tem muita gente que acha que o espiritismo prega o fatalismo, o que é totalmente errado. Aí nós vemos aqui, conforme o depoimento de Chico Xavier, o parecer de Chico Xavier, que ele já tinha uma visão mediúnica além do que nós conseguimos alcançar, não é? Muito, muito além. Mas aplica-se a doutrina espírita ali, que podemos trocar a dor pelo trabalho, não é? Então muita gente acha que determinada dificuldade, o problema de saúde que nós temos, é necessário aceitar tudo sem luta. É um karma. Ora, fiz alguma coisa errada em outra vida e agora estou passando por isso, tenho que aceitar. A aceitação construtiva sempre é um fator de engrandecimento e de evolução, sem dúvida. Mas muita gente classifica isso, dá um outro rótulo,
que é um outro conteúdo errado para a coisa, que é a aceitação passiva, quando tudo é ativo na nossa vida, não é? Na nossa disposição em aprender e em superar as dificuldades. Então, muitas vezes, realmente a gente tem aquele karma que é uma palavra aplicada, que acabou sendo utilizada dentro da doutrina espírita, mas, na verdade, é um termo que vem de outras religiões, né? Mas que se aplica como a lei de ação e reação. Então, algo que fiz no passado se reflete agora, bom ou ruim, então é preciso aceitar. Mas é preciso aceitar com o posicionamento construtivo da transformação das circunstâncias difíceis a partir da nossa própria predisposição em fazer o certo, né? Então, desta maneira, nós conseguimos, se não anular, nós conseguimos muitas vezes diminuir o peso daquilo de difícil que vem nos acontecer em função de erros passados, não é? E aí nós, ao mesmo tempo que exercitamos a nossa capacidade mental de construir a realidade, nós vamos também entendendo que as leis universais nos proporcionam as ferramentas de superação sempre. E aquilo que nós não conseguimos agora, nós vamos conseguir, mas será como? Com exercício, com trabalho e com o estudo que nos traz o discernimento.